irmãs, queridos irmãos, para a reflexão deste domingo e dessa semana, nós temos Mateus capítulo 22, de 15 a 21. É o famoso trecho em que os fariseus tentam criar uma armadilha para Jesus. Eles enviam discípulos junto com seguidores de Herodes, que são aqueles que exigem que os judeus paguem imposto a César, para justamente perguntar a Jesus se os hebreus devem pagar imposto a César ou não. E Jesus os chama de hipócritas, pede uma moeda, pergunta quem está nessa moeda, qual é a imagem que está nessa moeda. Eles respondem: é de César. E aí vem aquela famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, esse trecho é muito importante para exemplificar que Jesus Cristo nem sempre deu respostas prontas. Ou seja, Jesus Cristo, em muitas passagens, ele faz com que as pessoas pensem. Ele dá respostas que nos faz refletir. É como ele responde, por exemplo: o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Ou diante da prostituta ou da mulher pega, aliás, em adultério, em flagrante adultério, ele diz assim: bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. São trechos em que Jesus não responde às situações, mas ele lança umas frases para reflexão. E dai a César o que é de César é uma frase bem reflexiva, porque ele não responde o que é de César e o que é de Deus. E dessa frase nós podemos tirar assim duas linhas de reflexão. A primeira é uma postura anarquista de Jesus. Nós não podemos esquecer que Jesus, na antiguidade, ele poderia ser classificado hoje como um ser anarquista. Por quê? Porque ele prega o amor. E quem prega o amor é contra qualquer forma de poder. Então, quando ele pede a moeda e mostra que nessa moeda tem o rosto de César, ele diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, em outras palavras, devolva essa moeda a César. Não vamos mais circular com essa moeda. Vamos fazer trocas, vamos criar nossa própria moeda, ou então vamos viver de acordos, mas não vamos circular mais com essa moeda e vamos devolvê-la a César. Ponto final. Devolva o poder ao poder, porque nós vamos viver de amor, ou pelo amor, pela comunhão, pela partilha, pela solidariedade. Essa é uma postura anarquista. Então devolva a César o que é de César e vamos dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É um mundo melhor, é um mundo mais humano, um mundo igualitário, um mundo em que nós não precisamos da circulação de moeda de César, ou seja, a circulação de moeda do império. Essa é a primeira reflexão que nós podemos tirar daqui. A segunda reflexão talvez seja até mais importante. Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E essa frase é universal, porque o ensino de Jesus é universal. Então eu posso sim pagar imposto a César, mas o César, ou seja, César também tem que dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É um mundo melhor, é um mundo mais humano. Então, se eu pago imposto a César, César tem a obrigação de fazer com que esse mundo, através desse imposto pago, se torne um mundo melhor, se torne um mundo mais humano. E isso nós podemos trazer para os dias atuais. Ora, se eu pago imposto ao Estado, o Estado também deve retornar esse imposto pago para o nosso benefício. Isso seria dar a César o que é de César, mas também fazer com que todos deem a Deus o que é de Deus. Uma vida melhor para todo filho dele. Então o Estado teria a obrigação e tem a obrigação de manter um sistema de saúde decente, onde todos os filhos de Deus possam ser acolhidos, que estão doentes, e serem tratados com dignidade. O Estado tem que retornar o nosso imposto pago para que todos os filhos de Deus tenham educação, e uma excelente educação pública, integral, onde as crianças possam se desenvolver e ter um futuro melhor. Nós pagamos imposto ao Estado, damos ao Estado o que é do Estado, mas o Estado deve dar aos filhos de Deus o que é de Deus, ou seja, uma universidade pública para todos, onde todos têm o direito de estudar através dos impostos pagos. E assim por diante. Nós pagamos imposto não é para pagar o Estado, nós pagamos o imposto para que o Estado dê a Deus o que é de Deus, ou seja, uma vida decente para todos os seus filhos que estão nessa terra, estão pisando nessa terra. Então o bem-estar do ser humano, o bem-estar dos filhos de Deus é a vontade de Deus, é aquilo que é de Deus.
Então, se eu pago ao Estado alguma coisa, é para que ele devolva a todos nós o que é de Deus, que é a vida e a vida em abundância. Henry Thoreau escreveu um livro chamado Desobediência Civil. Ele escreveu esse livro na cadeia. Por quê? Porque ele era um americano que viveu numa época em que os Estados Unidos mantinha a escravidão e também estava tirando as terras do México, fazendo guerra com o México para tirar suas terras porque elas tinham petróleo. Os Estados Unidos tomou terras do estado do México. E Henry Thoreau vê o estado dele, o estado americano, fazer coisas que ele achava desumanas. Então o que ele faz? Ele se recusa a pagar impostos. Ele diz, eu não vou pagar o imposto para um estado que mantém a escravidão dos negros e ainda tira a terra dos nossos irmãos mexicanos para o nosso bem-estar. Isso não se faz, portanto eu não pago imposto. E aí ele é preso. E na prisão ele escreve Desobediência Civil. Isso é um ótimo exemplo de um cristão. Não sei se Thoreau era cristão, eu acredito que não. Mas ele era um não cristão talvez, que era muito mais cristão do que muitos cristãos que estão vivendo conosco nos dias atuais. Pense bem nisso, porque nós temos que dar a César o que é de César, tudo bem. Mas esse César tem que dar a Deus o que é de Deus, ou seja, a nossa vida em abundância.